ter que entrar em um espírito de honraria. A Bíblia diz que quando Jesus ele chegou em Nazaré, houve poucos milagres ali. Ele curou algumas pessoas, ele se apresentou ali falando o livro de Isaías, mas logo em seguida ele foi embora. Mas quando ele estava indo embora, ele falou algo assim. Ele disse: profeta na sua casa não tem honra. E talvez a gente não entenda os detalhes das coisas. Talvez nós não entendemos o ambiente que nós temos aqui. Talvez você não sabe o que é honrar o seu irmão da direita, honrar o seu irmão da esquerda. Talvez você não sabe o que é honrar o grupo de adoração, não sabe o que é honrar o pastor, não sabe o que é honrar os diáconos. Honrar é nós entendermos a atmosfera de cada um e respeitar. E entender que aquela pessoa pode estar carregando algo de Deus para mim. Às vezes nós precisamos entender que Deus ele usa os atributos, ele usa os métodos dele. E tem um jeito dele trabalhar e sempre é pelos meios que nós não conhecemos. Ou às vezes pelos meios que nós mais conhecemos e nós esnobamos e ignoramos. Quem poderia imaginar que o filho do seu Zé Carpinteiro era o Messias? Quem podia imaginar que o filho de seu Zé e de Dona Maria era aquele que remiria todos os nossos pecados, era aquele que tinha descido dos céus, era aquele que carregava com ele toda a divindade de Deus, como diz lá no livro de Colossenses. E ele diz assim: olha, a glória que o meu Pai me deu, eu vos entrego. Essa glória está conosco, essa glória está com você. Talvez se eu pedir para você nesse momento falar algum milagre do Novo Testamento, você vai dizer bem assim, algum milagre da Nova Aliança. Você vai dizer que Jesus ressuscitou Lázaro. Você vai dizer que Jesus ele curou o leproso. Talvez você vai dizer que Jesus ele andou sobre as águas. Mas esses não são os milagres da Nova Aliança. Esses ainda são os milagres da Velha Aliança. Porque a Nova Aliança ela começa quando Jesus disse: essa é a Nova Aliança. Quando depois que ele passou pela cruz, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou. Tudo que Jesus fez foi ainda no Velho Testamento. Está no Novo Testamento só na nomenclatura, na divisão da Bíblia. Mas a Nova Aliança é depois que ele ressuscitou. Depois que ele sopra o Espírito caboide, o peso de glória sobre aquele povo. E Jesus ele fala algo interessante. Ele diz bem assim: olha, fica quietinho aí, não saia do lugar, até que seja cheio do Espírito Santo de Deus, até que você tenha o poder da dimensão da glória de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, discípulos, eu sei que vocês já pregaram, eu sei que vocês já expulsaram demônios, eu sei que vocês já curaram, mas ainda isso não é o suficiente, porque os dons não te habilitam para você ter autoridade no reino de Deus. Ele estava falando da pré-encarnação, ele estava falando sobre Jesus encarnado, ele estava falando sobre depois que soprasse o Espírito, os discípulos tinham acesso à parte de revelação, tinham acesso ao poder da glória, da divindade de Deus. Estava dizendo que agora tinha acesso total ao reino de Deus. Estava dizendo que agora não era mais eles fazendo, mas era Jesus fazendo. Porque há uma diferença em você operar no nome de Jesus e você operar com o Espírito de Jesus. Cristão, pequenos Cristo, Jesus encarnado em você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 2. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Deus falou que revelaria coisas tremendas Santo, para você, para nós. Eu te pergunto nessa noite, o que é tremendo para você? Abre os meus olhos, Ele está falando, nós estamos falando aqui de medidas. Estamos falando de porções, estamos falando de
espaço, estamos falando de eternidade. O amor que faz mudar. Amém? Vamos lá. Atos 2, a partir do verso 1, diz assim: E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Coloca a tua Bíblia no teu assento aí. Permita essa atmosfera aqui. Permita você ser alcançado, você está dentro dela. Porque existem atmosferas de poder que elas são diferentes. O médico, quando se fala de poder, eles falam de cura, eles falam de regeneração corporal. Quando você fala de poder para um militar, ele está falando sobre autoridade para poder parar, autoridade para poder soltar, autoridade para poder prender alguém. Quando nós falamos de autoridade de um chefe de poder, de um chefe de cozinha, ele pensa em sabores, ele pensa em preparar alimentos, ele pensa em a combinação das coisas. Quando fala-se de autoridade de poder para um engenheiro, ele pensa em construção, ele pensa em fabricação. Ou seja, cada atmosfera, cada um carrega uma dimensão, carrega um poder e uma mente para determinadas coisas. Mas quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando que nós vamos acessar todas as culturas, todos os reinos, todos os poderes foram entregues a nós, e nós agora vamos distribuir isso. Porém, quando nós se reunimos aqui, a maioria das pessoas, ela vem com uma ideia, elas querem ser tocadas pela presença de Deus, elas querem ver a manifestação do poder de Deus. Outros vêm para poder ser curados, outros vêm para poder ser curado na alma, outros vêm porque é um lugar para se reunir. Mas nessa noite eu peço que você entre na atmosfera de ser revestido, transformado pelo poder da glória de Deus. Se conecta a essa atmosfera nesse momento. Se conecta a essa atmosfera nesse momento. Senão você prende, você trava o ambiente quando você não deixa, quando você não se inclui na atmosfera, quando você não tem essa sensibilidade, quando você não tem essa leitura da atmosfera que você está inserido. Na aula de teologia que sábado nós estávamos falando, como era que Pedro curava, se era a fé dele ou era a fé das pessoas que estavam no leito. E Deus falou no meu coração que era a unção. Naquele momento não se tratava de fé, mas se tratava da unção, se tratava da atmosfera de cura, da unção que ele estava carregando. Então já estava ativo aquilo. Tem algo que vai ser curado pela fé, e tem coisas que vai ser curada por causa da atmosfera que está no ambiente. Independente se você está reclamando, murmurando, mesmo assim você sai com a cura, mesmo assim você sai regenerado. Imagina você que está adorando, imagina você que está entendendo, imagina você que está jogado aos pés dele, imagina você que está ativando o reino, imagina você que está sendo tocado por ele. Deus, nós queremos, Pai, te pedir, Pai, permissão, Pai, para continuarmos nessa atmosfera, Senhor. E queremos, ó Pai, aqui uma porção Tua, Pai. Ah, meu Deus, para que nós possamos, Senhor, caminhar, sair daqui, Pai, entendendo mais lugares, entendendo mais coisas, ó Pai. Chegando, Senhor, em alguns lugares, ó Pai, que nós ainda não conseguimos chegar, Pai. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor não tem problema com o tempo, eu sei que o Senhor não tem problema com o lugar. Eu sei, Pai amado, que o Senhor quer um coração ativo para o Senhor se manifestar. Fica conosco, Pai. A boca é minha, mas a palavra é Tua, Senhor. Obrigado, Papai. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. Senta adorando a Ele aí.
esteja ativo no reino, esteja entendendo o que é que está acontecendo aqui. Deixa ele manifestar nessa noite. Carrega essa porção aqui. Você não vem aqui porque você é religioso, você vem aqui porque você é filho e você gosta de se reunir. Você vem aqui porque você entende o que Deus ele pode fazer, o que Ele já fez e o que Ele está fazendo. Você vem aqui porque você entendeu a sua identidade de filho. Você vem aqui muitas das vezes, você nem sabe por que é que você vem, mas essa glória avassaladora, ela te pega, essa graça poderosa, ela te conduz até esse ambiente, e você diz, hoje eu não estava legal para ir na igreja, hoje eu não queria ir, mas quando você vê, você estava se arrumando, quando você vê, você estava caminhando, quando você vê, você estava aqui no culto, e tinha um povo gritando no seu lado, você não estava entendendo, porque aquilo ainda não estava te penetrando, mas no meio da palavra, vem algo que vai lá e desvira, roda uma chave aí dentro de você, e quando você vê, você está saindo daqui, dando algumas respostas. Mas hoje eu quero que você dê resposta no completo, no geral. Eu quero que você dê uma resposta consciente, não uma resposta involuntária, porque o teu espírito ele sabe do que ele precisa. O teu espírito ele sabe o que é que você está necessitando. Mas eu quero falar das dimensões do poder quando ele é operado no corpo, quando ele é operado na alma e quando ele é operado no espírito. E quando você deixa isso percorrer, isso correr através de você, você se torna uma mangueira livre que a única utilidade dela é conduzir a água até o lugar, até o ponto aonde que tem alguém ali manuseando. E quando você é essa mangueira, o poder é o Espírito de Deus. E Jesus é aquele que está guiando essa combinação perfeita. Ela traz transformações em pessoas. Ela traz cura em pessoas. Ela traz uma mudança de mente. Ela faz uma metanoia. Alguém que era incapacitado começa a ser capacitado pelaquela atmosfera que foi alcançado através de Deus. Vamos lá, vamos liberar essa medida. Hoje vamos ser bem breve, então pega o máximo possível que você puder. Abraça essa glória e segura para você. Deixa ela te revertir, deixa ela te pegar. Nada pode nos separar desse amor. Eu gosto de um hino do J. Neto que diz: nada nos separa deste amor, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Tem vezes que você acha que você está separado do amor dele, mas quando você separa do amor dele, eu quero te falar nessa noite que é só pela sua parte, pela parte dele não. Você tem que entender que para ser pego pelo Espírito Santo de Deus, não precisa de aquecimento, não precisa passar, trocar marcha para chegar, não. Basta ele, chegou no ambiente, entendeu? Abriu o coração, ele já está manifestando, ele já está curando, ele já está transformando, ele já está revelando, ele já está levantando, ele está já explodindo a glória dele no ambiente. Porque ele é perfeito em tudo que ele faz, ele é demais. Ele é demais, o Espírito Santo é muito para nós. Nós somos pequenos, nós somos limitados. E quando nós falamos de acessar esse ambiente da glória do poder de Deus, é muito mais do que aquilo que nós estamos vendo, é muito mais do que aquilo que nós já ouvimos, é muito mais do que aquilo que nós já conseguimos acessar. Talvez com a sua mente bloqueada ainda pelo um protocolo religioso, que o poder de Deus e a glória é liberada de acordo com o cargo que você recebe. Se você é diácono ainda, a sua glória está no joelho. Se você é presbítero, a sua glória está no pescoço. Se você é pastor, a sua glória está nos olhos. Se você é apóstolo, a sua glória já está... Não existe isso. Ei, tinha um homem que era diácono com aproximadamente 16 anos, chamado Estevão, que ele já estava acessando a glória de Deus e vendo Deus em pé diante do trono e diante dele. Desconstrói essas ideologias e entra no ambiente de filho. Entra no ambiente de filho. Entra no ambiente de filho e deixa Deus ele liberando as medidas. Deixa Deus liberando as medidas corretas, as medidas necessárias, as medidas precisas para você.
Nós não podemos ficar se reunindo aqui porque é legal. Nós não podemos ficar se reunindo aqui porque nós apenas acreditamos em algo, não. A palavra de Deus é poder. É poder. A palavra de Deus é poder. 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 Poder, 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 poder. É poder, é poder, você não está entendendo, você não está. Essa atmosfera aqui ela toca, essa atmosfera aqui, ela é de cura, ela é de cura. Essa atmosfera aqui, ela está no material, ela está no físico nesse momento, é palpável, pode tocar. Se levanta, se levanta, se levanta para ser curado, se levanta para ser curado, se levanta para ser curado, coloque-se de pé, deixa aí, deixa esse poder descer. Deixa esse poder descer. Deixa ele descer aí. Deixa essa cachoeira ir fluindo. Rebadabadabaxumbrelebada cantou. Deixa fluindo, deixa. Acessa esse ambiente aí. Acessa esse ambiente aí, acessa. Acessa esse ambiente. Acessa esse ambiente. Deixa ele tocar nos ossos. Deixa ele tocar nesse fígado, nesse pâncreas, nesse rim. Deixa ele tocar nesse couro cabeludo aí. Deixa ele tocar nesses olhos. Deixa ele tocar nesses joelhos. Deixa ele tocar aí. Essa glória está acessando aí, você que está assistindo. Essa glória aí está acessando, está sendo. Ela vai te contagiar, ela vai te pegar lá. Sim, está tendo uma transferência aqui. Está tendo uma transferência aqui. Está tendo uma transferência aqui. Sim, tem códigos sendo liberados aí. Abre a sua boca, você que sabe falar a língua dos anjos. Você que recebeu. Se você não sabe, glorifica. Se você ainda não tem fé, adora a luz, dá glória a Ele aí. Santo, 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 Deus poderoso. Está sendo liberado aqui, está sendo liberado. Está sendo liberado, está sendo liberado. Está sendo liberado, sim. Deus poderoso. Pode ir operando, Espírito. Vai operando, vai mexendo nesse coração. Vai mexendo nesse cérebro. Nós estamos te dando liberdade. Estamos te dando liberdade. Estamos te dando liberdade. Estamos te dando liberdade. Arranca esse peso dos ombros dela. Arranca esse peso dos ombros dele.
Arranca, joga no chão. Joga, vai operando aí. Ei! Ei! Oh! Tem gente que está sendo arrancado uma capa tão pesada. Tem gente que está tirando uma capa sobre os ombros. O Espírito está tirando uma capa tão pesada. Ei! Coloca as tuas vestes, ó Pai. Coloca as tuas vestes, Senhor. Coloca as tuas vestes, ó Pai. Toca, Senhor, em cima da sobrancelha dele e dela. Arranca esse peso, arranca essa dor atrás dos olhos aí. Arranca essa dor essas dores atrás dos olhos. Toca nesse pescoço aí. Arranca esse nódulo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Câncer maldito, eu ordeno que você bata em retirada agora. Agora, pelo nome de Jesus. Está sendo liberado aqui, olha. Tem pessoas recebendo aqui, olha, membros novos dentro do corpo. Tem pessoas recebendo aí, olha, órgãos novos. Sim, Ele está renovando, Ele está trocando, Ele não está curando, Ele está trocando. Ele está trocando. Receba aí. Receba essa cirurgia do médico dos médicos. Receba esse transplante aí. Receba. Senta aí, igreja. Não coloca o cinto hoje não, qualquer hora você vai decolar de novo. Fica à vontade para você ficar de pé, para ajoelhar. Você está na casa do seu pai, então você tem liberdade. Você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para adorar, para cantar, para ouvir, para ser contagiado por esse ambiente aqui. Primeira dimensão que o Senhor trabalha é no nosso corpo. O corpo é onde que Ele cura. E é nessa medida que nós estávamos aqui, que quando nós começamos a adorar, quando nós começamos a falar essa língua dos anjos aí, quando nós começamos a falar em línguas estranhas, o Espírito Ele emana para fora, e Ele vem tocando no nosso corpo. E na medida que nós vamos liberando essas palavras em línguas estranhas, tem gente que não entende por que é que fala nessa língua, por que é que embola assim. Eu não entendo, é aquela bocado de loucura, aquela palhaçada, não entende o que é que está acontecendo no reino, não entende o que é que está sendo liberado, não entende qual é os códigos assim, vamos se fosse como uma Matrix, liberando assim, cada código derramando naquele que está com a mente aberta. Alguém algum dia não estava entendendo. Eliseu estava com o seu moço, ele estava com medo, muitos inimigos à porta. E ele olha para Eliseu, Eliseu está pleno, Eliseu está calmo, Eliseu está convicto, está sorrindo. E aquele cara fala, agora só faltava essa, eu estou do lado de um maluco, de um lado de um doido. Aí Eliseu vai lá e fala bem assim, Deus, abre os olhos do moço, abre os olhos dele para ele ver o que está acontecendo aqui. Quando ele abriu os olhos, ele via carruagens de fogo. Ele via anjos com espada desembainhada de fogo. Ele viu o exército do Senhor naquele ambiente, pronto para entrar em ação. Bastava apenas uma palavra de Eliseu. Talvez você não esteja colocando fé no exército que você se alinhou, que você se alistou. O Evangelho de Deus, ele é poder. É poder. Ele é poder. Talvez você está acostumado a viver um evangelho raso. Nós estávamos vivendo esse evangelho raso juntos. Eu estava esperando acontecer alguma coisa para ser liberado dessa medida. Que coisa é essa? A liberação da palavra de Deus. Eu falava que ia chegar um tempo que a gente ia viver esses dias de palavra revelada aqui em cima. E como eu aguardava e como eu esperava.
Mas tem alguém que conseguiu esse dia tocar na orla do vestido de Jesus. Jesus falou, pode começar a liberar essas medidas de revelativas. Pode começar a liberar essas medidas aí de regeneração. Essas medidas de realinhamento. Você sabe quem foi que operou isso? Você sabe quem foi que tocou nessas vértices? Os fracos. Porque a palavra de Deus diz que Ele opera na fraqueza. Quando você está sentindo o pior, quando você está sentindo o menor aqui dentro, o indigno. Talvez foi naquela semana que você não conseguiu orar, você não conseguiu ler, você não conseguiu se entregar. Você está sentindo assim, sabe, sem poder, sem força para fechar as pálpebras dos seus olhos, de tão fraco que você está. É nesse momento que aquele poder está se esvaindo. É nesse momento que você está acessando o trono. Tem dia que nós vemos chapadão cheio e nós estamos alegres para nós mesmos. O Senhor está operando, está na nossa frente, mas nós não estamos conseguindo acessar algumas áreas. Então hoje o Senhor está falando com você. O Senhor está liberando uma medida para você nessa noite. O Senhor está liberando uma medida de redirecionamento. Está liberando uma medida de reativação. Shekatara labra laba sumbrele badacanto. Shekatara labras. Caia fogo do Tá difícil. céu, queima este altar, mostra pra este povo que Tem rede sendo há cortada aqui. Deus em Israel. Deus está cortando uma rede de maldição sobre a sua cabeça. Fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Essa restauração, ela é muscular. Ele restaura os músculos atrofiados. Ele faz com que o pé seja regenerado. Ele faz com que os tecidos sejam reconstruídos. Ele faz com que os tendões, com que os ossos voltem a funcionar. Ele aumenta a massa dentro dos ossos. Ele toca nas veias, nas artérias. Sabe por quê? Na medida que você vai adorando, o poder de Deus, ele reseta. Quando Jesus chegou, Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. recebe aí. Recebe a cura, recebe a unção, unção de
de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E no princípio fez Deus os céus e a terra e tudo o que neles há. Quando ele disse assim, haja luz, a explosão da glória do poder dele, ele estava resetando, estava recomeçando. Quando o poder ele vem operando, ele vem resetando. Não existe mais Jamile, é um reset com um propósito. Quando ele diz, quando ele opera o poder em você, ele está resetando, ele está fazendo novo com um padrão. Qual é o padrão? Esse padrão de glória, esse padrão de poder, essa atmosfera, essa dimensão do corpo. Ele fica diante do corpo perfeito, que é Jesus, e aí ele faz esse reset, aí ele começa a fazer a transferência. O órgão de Jesus começa a ser transferido para você. É por isso que tem essa regeneração. É por isso que nesse ambiente, pessoas são curadas de doenças que os médicos dizem que não há mais cura. É nesse ambiente que paralítico começa a andar. É nesse ambiente que o poder, a glória, ela se torna algo que vai reconstituindo o seu cérebro. Vai tendo essa transferência. No dilúvio ele resetou mais uma vez. Desceu a chuva lavando o mundo de toda maldade. Falou, olha, estou simbolizando algo aqui. Primeiro batismo não vai ser com água. Você vai ser lavado, você vai entrar no corpo. Mas ele diz, eu nunca mais vou destruir a terra. Nunca mais vou mexer. Vou destruir a terra com água, mas será com fogo. Ele representa outro reset. A Bíblia diz que o segundo batismo, ele é com fogo. Capítulo 2 de Atos que nós lemos, veio línguas de fogo repartida entre cada um deles. Fala nessa hora, repete comigo, nessa hora. O poder é individual, mas veio para todos. Mas é uma medida diferente para cada um. É uma medida diferente para cada um. O corpo é restaurado, o corpo é curado, o corpo é renovado. E a segunda dimensão, ela é a dimensão da alma. A Bíblia diz que quando aquela língua foi repartida, quando aquilo que veio como um vento impetuoso, eles começaram a falar em línguas estranhas, eles começaram a falar na língua materna de cada um. O Espírito, ele fala na língua materna de cada um. Deus está dizendo bem assim, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu problema, eu consigo resolver, eu consigo colocar um ponto final, mas o processo é importante para o crescimento. O processo é importante para o crescimento. Porque quando você começa a acessar esse segundo lugar da alma, quando você começa a falar em línguas estranhas, seu cérebro começa a ser renovado. Você que era um incauto, você que era um iletrado, sem diploma algum, sua mente começa a ser regenerada de uma maneira tão abrupta, de uma maneira tão forte, de uma maneira tão sobrenatural. Agora aqueles homens que pareceu que estavam bêbados, mas não estavam. Na verdade, ele estava embriagado. A Bíblia diz para ser embriagado do Espírito Santo. Ele estava embriagado com o Espírito Santo, chapando em alto.
Mas agora eles estavam falando com eloquência, eles agora estavam falando com uma dicção diferenciada, sabe? Aquilo veio na mente dele, e agora aqueles homens começaram a entender o que é crescer, o que é prosperar. Quando você entende, você vai ver que a sua capacidade cerebral vai ser bem maior. Eu lembro-me na minha época de escola, como eu sofria, como meu boletim era cheio de notas vermelhas, na média da base, uma porque eu era preguiçoso, outra porque eu tinha dificuldade de aprendizado. E quando eu cheguei ali no seminário, eu tive muita dificuldade de aprender. Eu lia, e quando eu chegava na folha embaixo, eu já não lembrava o que estava escrito em cima. Não conseguia memorizar um versículo, na verdade só sabia um versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, porque eu tinha escrito em uma camisa minha, e eu gostava muito. Mas passava pelos outros versículos e eu não conseguia. Até o dia que eu fui batizado com fogo. As escamas caíram dos olhos. Eu passei a ler livros agora, e aquilo ia entrando nas entranhas, ia entrando no cérebro. Quando eu parava para memorizar os livros da Bíblia, agora tinha uma maior facilidade. Sabe por quê? A capacidade cerebral, ela vai expandindo, ela vai crescendo. Talvez você não entenda qual é o poder do Evangelho. Talvez você se limitou à igreja, talvez você se limitou a fazer algo. Não, ele vai muito maior. Ele tem uma extensão muito maior. Você vai conseguir fazer coisas naquela empresa que pessoas vão querer saber como é que esse cálculo dá certo. Você vai começar a entrar em faculdades, você vai começar a ter estudos, que as pessoas vão, como é que ele consegue esses assuntos? Como é que ele sabe esses assuntos? Sabe por quê? As coisas ela vai mudando. As coisas ela vai melhorando, você vai enxergando de outro ponto de vista, e você vai entrando em assuntos que você antes não tinha capacidade. Esse é o poder do Evangelho. Ele vai aumentando em todas as dimensões. A Bíblia diz: se você é pequeno, você será grande. Se você é pequeno hoje, você tem que entender que você vai chegar em um determinado lugar. Nós estamos passando uma fase aqui nesse ambiente. Talvez você não entenda a dimensão que nós iremos chegar. Talvez você não está entendendo que o reino está caminhando. Você cansou, parou, mas o reino continuou caminhando, porque a nuvem está se movendo. E o que protegia aquele povo era a nuvem que Deus tinha estabelecido sobre eles. No tempo difícil, quando aquele povo do Egito já estava no calcanhar deles, já estava próximo a matá-los, já estava próximo já a pegar ele, Moisés quis parar para clamar. E Deus falou assim: Moisés, não é hora de clamar, Moisés, é hora de avançar. Capítulo 5 de Mateus diz: bem-aventurados os pequenos, os pobres, A palavra ali, bem-aventurado, ela foi traduzida erradamente. Por quê? Aquela palavra estava no hebraico, e a mesma palavra que Deus falou para o povo de Israel, avança, foi a mesma palavra que Jesus usou para os pobres. Ele estava dizendo: avança, faz alguma coisa, não estabiliza aí. Se você parar para ver a história de alguns homens aí que são milionários, tem várias empresas, várias filiais, eles começaram depois dos 70. Talvez você está dizendo assim: eu estou aposentado, eu não quero mais. Se você não quer, está na hora de você começar a ungir os seus netos, os sobrinhos, os pequenos que estão vindo aí. Você tem que liberar essa medida aí, porque nós vamos crescer. Tem um jovem aqui que era aqui da igreja, ele falou: pastor, eu quero crescer e eu quero fazer o que for possível diante de Deus e crescer certo. Falei: cara, seja fiel com Deus, comece a honrar Deus, que você vai ver o que vai acontecer. Ele falou: pastor, eu tenho sido dizimista, só que eu vou entrar na loucura, eu vou dar 20%. Um jovem aqui da igreja, Deus está levantando ele. Hoje em dia ele já é um empresário, comprou uma empresa aqui em Sorocaba. Ele continua ministrando. Ele não está aqui congregando conosco fisicamente, mas acompanha todas as nossas pregações.
está com a vida espiritual correta? Não, mas o princípio de honrar, ele entendeu o que é que acontece quando a pessoa resolve dar uma resposta. Talvez você está só esperando uma resposta. Eu não estou fazendo nenhum apelo, por favor, aqui. Não entenda, tá? O pastor estava dizendo, não, por favor, para com essa mente cheia de ideias diabólicas. Eu não estou falando isso. Estou contando um testemunho aqui. Você tem que entender, você tem que aprender a acessar alguns lugares. Você tem que aprender a dar alguns próximos passos. Você tem que aprender a avançar. Ei, seus pais alcançaram até onde? Não importa. Você tem que ir mais além. Os seus filhos têm que ir mais além do que você. Você tem que avançar. Você não. Deus vai te dar estratégias. A sua capacidade cerebral, ela vai ser aumentada nesse ambiente espiritual. É nesse ambiente espiritual, é nesse ambiente de glorificar a Deus. Você tem que entender, quando você para ver o dono da Natura no Brasil, um dos maiores dizimistas, o dono da reserva no Brasil, da marca Reserva. Quando você para você ver o que é que esses homens fazem, para ver as histórias dele, como é que eles cresceram, por que é que eles cresceram. Para ver a história do Dr. Hollywood, dentre outros. Às vezes nós ficamos parados, às vezes nós ficamos retendo, porque nós não estamos entendendo mais além, um pouquinho mais à frente. Aqui está bom, um carro está bom, uma moto está bom, uma casa está bom. Não, chega! O reino não é só sobre você, mas é sobre você investir. Tem missionários aí que não estão conseguindo se alimentar, porque você está de braço dobrado, está de braços dobrados, cruzados. Missão se faz com os pés de quem vai, com o joelho de quem fica e com a mão de quem contribui. Você está no corpo. Você está no corpo. Isso aí é uma junção. São três coisas fundamentais e cruciais. É o básico do básico. É o básico do básico. Quando você para você entender, a Bíblia fala mais de dinheiro do que do diabo. É a única coisa que a Bíblia chama de Senhor. A Bíblia não chama em nenhum momento Satanás de Senhor. Mas o dinheiro, ele diz que você não pode servir a dois senhores. Porque se você servir um, você desagradará o outro. Você tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, o dinheiro te servir. Você tem que aprender. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou liberando aqui, porque ainda você não foi tocado nessa dimensão espiritual que eu estou liberando aqui para você. Essa dimensão na alma, de liberar, falar a língua dos anjos. Oh. Pastor Larry, um homem de Deus que eu tenho como referência, meu mentor. Uma vez eu estava fazendo devocional, era cerca de 4 horas da manhã, 4 e um pouquinho. Eu estava orando, eu saí andando naquele dia, orando e andando. Quando eu passei na porta do escritório dele, a luz já estava acesa. E ele estava lá. Eu falei, rapaz, será que ele está falando em inglês ou em línguas estranhas? Aí um dia na sala de aula ele liberou que todo dia ele começava o devocional dele falando um tempo assim em línguas estranhas que... Talvez você ache que falar línguas estranhas é só na hora que você está chapando, é só aqui na igreja, tem os tempos devidos. Não, tem que liberar. Lá, abraçurianda e canto, libera. Você está na sua casa lá lavando louça, de novo, esses meninos só sabem sujar a louça, esse homem, essa mulher e não sei o que, murmurando. E está a vizinha lá, ou o vizinho, com o som estourando e tocando a música do TikTok, e os capeta estão dando força para ele. E você do reino, do lado correto do reino, e não está adorando, não está falando linguagem estranha, abençoando, liberando essa medida. Até a louça vai falar, o que é que está acontecendo? Semana passada estava me quebrando, hoje está me dando carinho. Acessando ambientes diferentes. Acessando ambientes diferentes. Sabe por quê?
José estava dentro da casa de Potifar, servindo a Deus. Ele não servia a Potifar. É por isso que aquela horta dava certo. É por isso que a Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão prosperava, porque ele não servia a Potifar, ele servia ao Senhor. Enquanto você estiver servindo os seus chefes, os seus engenheiros, enquanto você estiver servindo os seus patrões, você vai ser mais um no meio da multidão. Mas quando você entender o que é adoração, você vai ver as coisas abrindo caminho, abrindo portas. Porque o Senhor, Ele abre porta e fecha a porta. A Bíblia diz assim. Você tem que aprender a acessar a porta que está aberta, em vez de ficar pedindo para que seja aberta outra porta. Entre numa porta que dentro dela irá ter mais portas. Aprenda a acessar esses ambientes. A sua vida hoje gira em torno de quê? Me diz. A sua vida hoje gira em torno de quê? Todo dia trabalhar, passando a semana igual um tiro. Daqui a pouco você vai para casa descansar, amanhã você acorda, servir mais uma vez, amassar mais uma vez barro para Faraó. Semana que vem aí você almeja por 30 dias de férias durante o ano. Talvez no meio disso conquistar um veículo popular, conseguir um cartão com limite melhor para comprar umas roupas novas. A vida não é só isso. Vira pelo menos para 3 pessoas e diz: a vida não é só isso. A vida não é só isso. A vida não é só isso. É só uma fase. Você tem que entender que é uma fase. Deus vai te colocar em um lugar de honraria, mas antes aprenda a honrar. Não acabou ainda, não. É porque eu descobri isso muito velho. Isso é mentira de Satanás e mentira do seu eu falando com você. Está começando agora. Está começando agora, um tempo de velocidade, tempo de revelação, tempo de poder, tempo da glória de Deus. Quando você começa a falar em espírito, o Espírito de Deus começa a germinar um conhecimento na sua alma que é lançado para o seu corpo. Vai liberando assim folhas, as folhas vêm flores, as flores brotam frutos, os frutos geram semente, e isso vai a um crescimento sem fim. Isso vai alcançando, isso vai aumentando, você vai começar a enxergar gráficos que ninguém mais está conseguindo enxergar. Sua mente vai ser ativa, você vai se lembrar de coisas que você apenas passou o olho, e agora a sua mente agora cresceu em um momento tão grande, mas isso não pode gerar soberba em você, isso não pode gerar um espírito de superioridade, isso não pode gerar em você um espírito de individualidade, mas isso tem que ser para o grupo, isso tem que ser para o corpo. O conhecimento que você tem não vai servir para afastar pessoas, mas tem que servir para unir pessoas. Tem que servir, sabe o que é? Você vai ser uma pessoa 360 graus. O que é uma pessoa 360 graus? É aquele que consegue alcançar o que está atrás e o que está na frente, o que está no lado direito, no lado esquerdo. É aquele que consegue alcançar todas as pessoas, e Deus, Ele não vai vir de cima, Ele vai emanar de dentro de você. Ele vai emanar de dentro de você. Vai sair de dentro aí. Não vão entender. Com isso você vai conseguir mais inimigos, sim. Aqueles que vai servir para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Fala assim comigo. Os meus inimigos servem para o meu crescimento. Degrau. As pessoas que você mais trabalha para mudar e você não consegue são as que mais te mudam, são o que mais faz você crescer. Talvez você não enxerga com a ótica de hoje. Com a ótica de hoje é uma tribulação, é o que atrapalha a sua felicidade. Mas com a ótica espiritual, com amplitude maior, alcançando lugares mais distantes. Maturidade não vem com idade.
Maturidade, ela vem com os lugares que você acessa no reino de Deus. Daniel, com 14, 16 anos, ele estava fazendo coisas que os outros não estavam fazendo. Ele podia se corromper, ele podia comer dos manjares. Tinham fechado todas as igrejas, mas tinham deixado as baladas abertas. Ele disse: não, eu não vou para a balada. Eu não vou me contaminar com uísque, com pó. Eu não vou me contaminar com cerveja. Eu não vou me contaminar com namoros ilícitos, não. Eu vou permanecer em Deus. Eu vou permanecer com aquilo que eu aprendi. Sabe por que ele não quis comer da comida dos deuses? Porque aquilo ali enfraquecia o DNA, enfraquecia o relacionamento dele com Deus. Ele falou: eu não posso participar de coisas que me enfraquecem. Eu não posso. Deus vai precisar de uma resposta de alguém aqui para esse tempo. E eu vou ser essa resposta. E eu vou ser essa resposta. Por que você não pode ser a resposta para a sua geração, para a sua casa? O que te impede, o que te atrapalha? Estou falando de um garoto que estava sem os pais. Estou falando de um garoto que tinha separado para ser um eunuco. Estou falando de um garoto que tiraram a virilidade dele, que castraram ele. Estou falando de alguém que aos olhos dele, a vida dele estava destruída com grilhões. Alguém que sentava na mesa real, alguém que tinha acesso, alguém que Deus tinha dado uma promessa, dizendo que ele seria grande no reino. Mas agora ele leva como cativo, mas ele fala: não, a minha ótica, o que eu estou enxergando hoje não pode atrapalhar o que Deus irá fazer comigo. Quem era o rei era Nabucodonosor, mas quem mandava, quem tinha autoridade era Daniel. Você tem que entender. Você tem que entender. Você tem que entender. Você precisa entender. Você precisa entender esse acesso, esse mundo que nós estamos vivendo espiritual, que nós estamos acessando. Esses dias de crescimento, essa vontade de parar que é tão pequena diante da vontade de adorar. Quando nossos olhos estão cansados, nosso corpo está cansado, o nosso espírito ele está sendo renovado. Portanto, não se desanime. Mesmo que o seu eu exterior se corrompa, se canse, nosso eu interior ele se renova dia após dia. Todo dia Deus desce uma medida assim, ó. Você diz: hoje eu vou desistir. Aí o espírito vai lá, o leão ruge dentro de você. Ele grita: uou! Vai lá no inferno. Quem foi esse que acordou? Aí você por fora está assim, ó. E o espírito está lá gritando. Nível 3. Você não está entendendo. Você está cansado porque você não está entendendo. Você quer parar porque você não quer entender. Você não está entendendo. Mas você cansado, mesmo você não entendendo, mesmo você querendo parar, você não vai parar porque não é você que escolhe. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Foi ele que te pegou e disse: vem aqui, porque eu tenho algo para fazer contigo. Você está retardando, você está meio que parado, mas você não vai parar. Você não vai parar, porque eu tenho autoridade no céu, eu tenho autoridade na terra, eu tenho autoridade no inferno, e também eu tenho autoridade sobre você. Eu tenho autoridade sobre você. Coloca a carne na cruz, igreja. Coloca a tua carne na cruz. É na nova aliança, na velha aliança você tem coragem. Mas na nova aliança você tem atitude. Um Pedro cheio de coragem falou que estava pronto para morrer. E ele teve coragem para tirar uma espada e acertar, tentar acertar, arrancar a cabeça fora, mas o Espírito desvia. Jesus coloca a orelha no lugar. Pedro, calma, ainda não é chegada a hora. Segura a onda aí, Pedro. Não, eu sei que foi eu que falei que a espada era importante. Eu sei que foi eu que falei que nós teríamos que guerrear. Mas agora, Pedro, é hora da minha morte. Aquela coragem de Pedro caiu pelo ralo.
Pedro fugiu. Pedro agora começou a salvar a vida dele e começou a seguir Jesus de longe. Até a hora que Pedro foi para o secreto orar sem fé. Salva ele daquela cruz, Deus. Salva ele daquela cruz, Deus. Não deixa meu amigo Jesus morrer. Até a hora que ele escuta um ferrolho de uma porta abrindo. Ele acha que vão dizer assim para ele: Pedro, Jesus saiu da cruz. Soltaram Jesus. Mas de repente ele vê uma face de alguém chorando. Ele morreu. Levaram o corpo dele para o túmulo. E ele vê o céu mais nublado como qualquer outro dia. Um luto gigantesco. Não tem mais o conselho do amigo Jesus. Totalmente triste. Ele gritou a Jesus para ver se Jesus o ouvia, mas Jesus estava no inferno. Porque se você quer estar no domingo no paraíso, domingo você tem que entender que no sábado você vai ter que passar no inferno. Sábado nebuloso, sábado escuro. Aquele sábado que não dava para entender nada. Os cristãos, tudo espalhado. Não tinha ânimo para poder falar nada. Os discípulos estavam sem força. Tinha 2 homens investindo. 2 homens que não andavam com Jesus, José de Arimateia e Nicodemos lá, falando com Pilatos. Porque Deus, Ele prepara as pessoas certas para as horas certas. Tem pessoas que vai chegar na sua vida, que vai chegar com a mão, com um braço de ferro, que vai te levantar. E depois não vai estar mais com você, e você não vai entender. Mas foi para um tempo preciso, para que a missão continuasse. Mas um dia na eternidade você vai se encontrar de novo com essa pessoa. Um dia na eternidade você vai reinar de novo com essa pessoa. Até a hora que Pedro está sem esperança, sentado, jogado ao chão. Uma mulher vai lá naquele túmulo chorar. Só quando ele chega lá, ela vê uma pedra rolada. Os soldados estão no chão. Quando ela entra, está acontecendo aqui. Tem aqui a roupa que estava enrolando o meu mestre. Tem um lençol que estava sobre a face dele. Mas cadê o corpo? De repente, Jesus, ele chega no ambiente. E ela olha e fala: o jardineiro, aonde levaram o meu Jesus? E aquela voz de pastor ecoa no ouvido dela: por que você procura entre os mortos aquele que já está vivo? Ela correu para abraçar Jesus. Ela deu aquele abraço de um Jesus glorificado. E Jesus falou: não me detenha. Vai avisar para os outros que foi que você viu aqui. Vai avisar para Pedro. Vai avisar para Pedro que eu ressuscitei. Diz para Pedro que eu venci a morte, que o luto acabou, que eu tenho para ele um escudo, que eu tenho para ele uma armadura, que eu tenho para ele uma bota, que eu tenho para ele uma espada, que a guerra começa agora. A guerra começa agora. Pedro ainda não estava na nova aliança. Ele chegou, regozijou, se alegrou. Ele voltou a pescar. Jesus dá uma missão para ele. Onde é que a gente já está? Lá em Pedro. Fala, Jesus, fica aí à vontade. E Jesus dá uma missão para ele: cuida dos seus irmãos. Você me ama? Amo, não, tu sabes, Senhor. Tá bom, então cuida dos seus irmãos. Dá a vida por eles. Sabe por quê? Vou te falar. O dom não te habilita para você cantar. O dom não te habilita para você pregar. O dom não te habilita para você tocar. O dom não te habilita para você servir. O que habilita você tocar, cantar, pregar, servir é quando você é batizado com o fogo do Espírito Santo e você ama as pessoas. Eu venho aqui pregar não é porque o Senhor me deu uma palavra. Eu venho aqui pregar é porque eu amo vocês. Eu venho aqui pregar é porque eu entendo o que Deus irá fazer com vocês como igreja. E aí sim Ele deu uma palavra.
E aí sim Ele opera aqui no meio de nós, Ele se manifesta, Ele derrama medidas, Ele derrama revelação. Aí você não entende, eu acho que está desanimando, eu acho que... Não, você não é para entender, é para viver. Não é para entender, é para viver, é para dar resposta, é para ir, só vai. Só vai. Para nós encerrarmos, é no Espírito a terceira dimensão. É no Espírito de Deus, é da onde você acessa. Porque os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ligação direta com Ele. No Espírito que você é levado para você abrir gavetas, para você acessar salas. É no Espírito que você recebe as palavras dEle. Eu estava à tarde preparando essa mensagem, Ele falando no meu coração, liberando a medida, e eu só deu para ficar adorando ali. Eu ia, anotava alguma coisa aqui no tablet, acessando os ambientes. Eu estou muito grato pelo que o Senhor está fazendo esses dias, aonde Ele está me levando. Foi só eu entender que eu não sabia nada, eu era pequeno. E Ele começou a confiar novamente em mim. Sim. Eu te convido esses dias a você entrar nesse ambiente. Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos acessar esses ambientes juntos? Vamos acessar esses ambientes juntos. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Você tem que entender que Jesus, Ele não vai tirar de você o que você acha certo. Porque quando você acha certo, você está convicto daquilo. Ele não vai tirar isso de você. Porque você estabeleceu ali um ambiente de autoridade. Você levantou ali um altar. Então, se você quiser acessar alguns lugares, você vai ter que destruir o altar. Por isso, quando ele chegou para Jeremias, ele vai dizer: ei, Jeremias, há tempo de arrancar, há tempo de destruir, mas também há tempo de edificar, também há tempo de construir. Porque aquilo que Ele liberou para você, serviu para que você chegasse até aqui, mas precisa continuar, nós precisamos continuar. Começou bonito, começou fácil, começou funcionando, mas agora está querendo parar, agora está querendo ser destruído, e você tem argumentos plausíveis para poder parar, você tem argumentos para poder trazer paz no seu coração, porque você acha certo, mas não é você que diz quando é que vai parar. Não é você que diz quando vai parar, porque você disse: eis-me aqui, e o seu eis-me aqui, você habilitou e deu autoridade para Ele. A dor não é um sinal positivo para você parar, mas a dor, ela está sinalizando que algo está crescendo. Algo está crescendo. Os últimos meses da gravidez da mulher são os meses mais desconfortáveis, porque aquilo que está sendo gerado está pedindo para sair. Aquilo que foi gerado está pedindo para tocar no mundo, para tocar na próxima dimensão, na dimensão exterior. Ei, não aborte o que Deus está gerando aí no seu âmago, no seu espírito. Não aborte a sua fase de crescimento. Nós não podemos parar, não podemos abortar. Nós vamos orar aqui, mas o que tinha que acontecer nessa noite, já aconteceu. O que tinha que acontecer nessa noite, já aconteceu. Você só vai, não peça nada a Ele. O ambiente estava aberto, você pediu, você chegou lá. Se você não chegou, você vai continuar na sua casa, mas aqui você vai agradecer. Leve esse tempo de agradecimento. Pedir para o presbítero Felipe estar encerrando aqui.